Fazer um vídeo aqui contando um pouco sobre mim. Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo Silva, sou produtor musical, trabalho com mixagem e masterização também. Comecei fazendo produções para amigos e aí eu tomei gosto pela música, acabei aprendendo cada dia mais. Eu vou fazer esse vídeo como uma introdução para o meu canal. Como eu quero começar esse canal no YouTube, eu quero que vocês conheçam um pouco sobre mim, quem eu sou, quanto tempo eu trabalho com música e tudo mais. Comecei fazendo mixagem, produção para colegas mais próximos. Como todo mundo, né, a gente tem que ter um ponto de partida. Então, muitas vezes no começo a gente tem que fazer essas coisas de graça, não tem por onde escapar, até para você aprender, para você ter portfólio. Então, comecei produzindo para colegas meus, fui pegando gosto, fui investindo, comprando equipamentos, investindo em cursos. Tudo isso começou quando a gente tem um colega meu que a gente ia gravar um projeto e a gente tocava na igreja e a gente não tinha contato com o meio do estúdio. Sabe? A gente era mais tocar na igreja, eu tocava violão, nada a ver, nem tocava baixo ainda. E ele decidiu gravar uma música. E assim que ele decidiu gravar uma música, a gente pensou, poxa, a gente vai gravar também, né? Porque a gente toca junto com ele e tal. Fez esse pacote para fazer a gravação. Nesse pacote já estava incluso todos os instrumentos. Por exemplo, eu quero gravar uma música, só que eu já tenho os músicos para tocar. Ou seja, o estúdio ofereceu esse trabalho para ele, já para ficar tudo gravado certinho. E naquele momento a gente pensou, poxa, mas por que ele não chamou a gente pra gravar? Por conta que a gente tá tocando junto com ele e tudo mais, a gente já tem uma história, então era pra ser gravado com a gente. De momento a gente não entendeu. Hoje em dia, como eu trabalho com isso, eu entendo que nem todo músico que toca na igreja tá preparado para poder gravar uma música em estúdio. Porque no estúdio a gente usa clique, tem que tocar no tempo, a gente trabalha com muita coisa online. Então, por exemplo, como que eu vou gravar uma bateria fora do tempo e mandar para um outro músico gravar, por exemplo, o baixo? Não vai casar, porque quando o músico tocar o baixo, ele vai estar esperando um tempo certo, que é o tempo do clique, que a gente chama, né? Que é o famoso metrônomo. Então, se ele tá esperando o tempo do clique e o batera tocou fora, isso atrapalha. Todo músico, para gravar em estúdio, tem que estar afiado no clique, porque isso facilita muito a vida nessa questão de você poder gravar online. Que hoje em dia, a gente não faz trabalho só presencial. Por exemplo, o músico vem aqui e grava. Não. Às vezes acontece de um músico ser de longe. Então, por exemplo, às vezes eu converso com um artista, a gente tem uma ideia de uma linha de guitarra ou algo do tipo, e o guitarrista não tá aqui do meu lado. A gente grava uma guia, que a gente chama de guia, que é como se fosse um esboço para ele poder se basear na ideia que a gente teve. Muitas das vezes ele pode criar alguma coisa e fica totalmente diferente do que a gente precisava. Então, é por isso que tem que ter essa guia. E é por isso que a gente sempre grava no metrônomo certinho. Como tudo não são flores, nessa profissão a gente tem muitos desafios. Fazer um portfólio para poder ganhar uma visibilidade e ter mais clientes é difícil. Então, por exemplo, o artista que já tem o produtor dele, dificilmente ele vai fazer trabalho com outros produtores. Isso é muito difícil. Por um lado, isso é bom porque acaba fidelizando o trabalho do produtor, então a gente sabe que a gente vai sempre poder contar com aquele artista, sempre que ele for querer fazer algum projeto novo, algo do tipo, a gente sabe que a gente vai poder contar com ele, isso é bom. Por outro lado, para quem tá começando, acaba sendo um pouco difícil, e é aí que entra o que eu falei no começo. Essa questão de fazer as coisas de graça. Porque, cara, é um trabalho que não é barato, até porque os equipamentos que a gente usa são caros, então não dá pra fazer tudo muito barato. Porém, a gente precisa de um ponto de partida para poder começar. E é o que eu sempre digo, nem tudo é dinheiro. Então, se você pode ajudar um colega seu que está começando e você está começando também, por que não ajudar? Em contrapartida, ele também te ajuda, oferecendo as músicas, oferecendo o tempo dele, porque a gente sabe que hoje em dia também, muitos artistas que eu atendo não trabalham 100% da música. Acaba sendo difícil ter esse tempo para casar as ideias, pra gente estar junto. É um pouco complicado, é um pouco difícil. Então isso é um desafio, mas é muito legal quando a gente acerta o artista e quando ele gosta do nosso trabalho, porque acaba fidelizando. O grande segredo do nosso trabalho é o boca a boca. Então, se você fez um bom trabalho pro artista, com certeza ele vai te indicar para outro e aí assim seu portfólio vai crescendo e você vai ganhando mais visibilidade. Vou contar um pouco do que eu faço hoje aqui no estúdio. Apesar de ser um home studio, hoje em dia com a tecnologia a gente tem bastante praticidade para gravar de tudo. Então aqui a gente consegue gravar voz, consegue gravar violão, baixo, guitarra. O único instrumento que a gente não consegue, que geralmente a gente terceiriza esse trabalho, é a bateria. Porque a bateria é um instrumento um pouco mais complicado, é um instrumento acústico, então precisa de ter uma sala tratada, precisa ter uma interface ou uma mesa para poder ter mais canais, porque são muitos microfones, e na grande maioria dos home studios a gente usa uma interface com 2 canais. A maioria dos instrumentos a gente vai gravar em estéreo,
ou alguns são mono também, então, por exemplo, da guitarra a gente usa 2 canais, é o máximo que a gente precisa. Por exemplo, o baixo é mono, então eu uso um canal só. Então, para uma interface de home studio, a gente não precisa de tantos canais. Às vezes a pessoa pode pensar assim, poxa, mas será que no home studio dá para oferecer qualidade? Dá. Porque a grande maioria das coisas a gente grava em linha. Uma coisa legal também nesse trabalho de produção musical é a gente somar com um propósito na vida de outras pessoas. Por exemplo, eu acredito que Deus entrega assim as músicas pros ministros, pros artistas, e de alguma forma eu ajudo essa música a se tornar realidade. O cantor vai lá, compôs a música, que eu acredito que foi Deus que deu pra ele, só que por enquanto essa música tá só no papel. Então a gente precisa transformar ela em música. A partir do momento que a gente transforma em música, ajuda a ela ter mais alcance, sabe? Eu acredito que a minha profissão é muito abençoadora. Não só ela traz bênção pra mim, financeiramente, quanto também pode trazer bênção para as pessoas que estão escutando a música, sabe? E isso é muito bacana, você ver todo um projeto que o artista mandou uma guia pra você, por exemplo, um voz e violão, se transformando num projeto gigante com muitos instrumentos, percussão, bateria, guitarra, sintetizadores e por aí vai. Então isso é muito legal, participar de todo esse processo, sabe? É muito gratificante e eu fico muito feliz em poder ajudar os artistas. E é isso, galera. Isso foi uma versão resumida de tudo que eu faço aqui, como foi minha trajetória até chegar na música. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse vídeo eu trouxe mais para trazer uma introdução para vocês conhecerem quem eu sou. Mas eu prometo trazer vídeos diferentes, vídeos sobre produção musical em si, criação de arranjo, gravação de instrumentos, equipamentos que eu uso. E se vocês têm alguma dúvida também, ou tem alguma sugestão de vídeo, deixa aí no comentário. Uma coisa bacana também de se falar para quem tá começando nesse meio de produção musical é que nem todo mundo tem dinheiro para investir, porque plugins são muito caros, equipamentos também, mas a gente não precisa de tudo isso caro para começar. A gente, conforme vai evoluindo, a gente sente necessidade de comprar coisas melhores, mas para quem tá começando, não precisa disso tudo, basta começar. Muita gente fica com receio de começar, eu não tenho um microfone bom, eu não tenho uma interface de áudio boa. Cara, se você tiver uma interface de áudio baratinha, um microfone e tiver o Reaper, por exemplo, que é um software que ele não é 100% gratuito, você tem a opção de comprar ele, só que ele aparece uma mensagem que quando a gente pula aquela mensagem, a pessoa fica vitalícia com ele e sempre consegue usar. É um ótimo software, eu já usei ele por muito tempo. Tudo que um software pago tem, ele também tem, em questão de recursos. O que eu acho o Reaper um pouco limitado é a questão de plugins. Ele é um software que os plugins, ele tem alguns plugins nativos, só que assim, eles são eficientes, mas não são tão agradáveis. Quando você olha assim, eles não são tão bonitos, por exemplo, igual do Logic aqui. A gente tem aqui equalizador, compressor, eles são mais bonitos, a gente consegue ter uma visão melhor deles, sabe? Eu acho que é isso, galera. Muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo para quem gosta desse meio da música. E é isso. Muito obrigado e até uma próxima. Valeu!